Olá, irmãos. Como nosso pastor está viajando, hoje eu fiquei encarregado de trazer o estudo da Palavra de Deus. Vamos para o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 4, vamos ler dos versículos 16 ao 24. Gênesis 4, dos versículos 16 ao 24. Diz assim a Palavra de Deus. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de um era Ada, e o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por o Senhor nos permitir chegar até aqui e também por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos entender as lições que o Senhor nos quer passar através da trajetória de Caim. E também, ó Deus, me dá sabedoria para usar palavras adequadas que possam ser facilmente entendidas pelos meus irmãos e por todos aqueles que assistirem esse vídeo. No nome de Jesus, nós te louvamos e pedimos. Amém. Bem, como Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, é esperado que muitas questões da humanidade, inclusive os primeiros problemas, sirvam de apoio e reflexão para que nós possamos dar a devida atenção a certas questões. E nesse sentido, a gente vai estudar a trajetória de Caim para observar como foi a trajetória dele no sentido espiritual, na tomada de decisões que implicaram em consequências para a sua vida e a vida dos que vieram depois dele, na descendência de Caim. E assim nós começamos pensando nas muitas circunstâncias inesperadas que podem nos acometer. Em algumas delas é necessário tomar decisões importantes. Temos 2 exemplos na Bíblia, para não dizer exemplos comuns, apesar de que poderíamos. Mas vamos começar observando um exemplo simples, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 10. Gênesis capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Abrão estava em uma região, e nessa região a fome apertou dramaticamente. Nisso, a Bíblia diz que ele desce para o Egito e ele o fez com ele, sua esposa Sarai e também com os outros que estavam com ele. Então, nesse caso, por causa da fome que assolava aquele local, Abrão teve que sair dali, ou melhor, tomou a decisão de sair dali para o Egito. O Egito tem um significado interessante nas Escrituras, mas ele fez essa decisão de ir ao Egito. Um outro exemplo, também de situações inesperadas e tomada de decisão, a gente pode encontrar no próximo capítulo, em Gênesis 13. Gênesis 13, versículo 7. Essa é uma questão mais familiar, entre familiares, mas é importante também. Vamos ler. Disse assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus
habitavam então na terra. Aqui nós temos Abrão e Ló. Eles eram homens prósperos naquela época. Não era o real que valia bastante, era o ter posses, no caso, gado e outras coisas. E aqui os pastores de Abrão e Ló, por conta da quantidade grande de gado, eles tiveram alguma contenda, alguma questão de discussão. Então aqui Abrão, pacífico, permite que Ló decida para onde ir, porque nessa circunstância eles deveriam se separar, já que estava tendo essa contenda por conta da grande quantidade de gado que tinham. E se você leu os outros capítulos no plano anual de leitura da Bíblia, você vai ver que Ló faz uma decisão dramática que vem repercutir na sua vida, na vida de sua esposa e na vida de suas filhas, tanto que as suas filhas aprenderam, de certa forma, alguns costumes de Sodoma e Gomorra e cometem o ato incestuoso com Ló, fazendo vir dois povos que são inimigos de Israel. Mas veja, a primeira situação da fome e também agora dessa contenda são circunstâncias que nós poderíamos estudar e são muito importantes. Mas hoje a gente vai estudar a trajetória de Caim exatamente nesse sentido, quando lhe sobrevém situações inesperadas e a tomada de decisão na vida dele e como isso repercutiu na sua própria vida e também na vida dos seus descendentes. Então nós vamos fazer um tour pela vida de Caim, observando os fatos mais marcantes de sua vida. Nós vamos se prender ao capítulo 4 de Gênesis, que é o capítulo que nós lemos os versículos 16 ao 24. Nesse capítulo nós podemos saber várias coisas de Caim e também dos que vieram depois dele, da sua descendência. Bem, embora a gente fique bastante no capítulo 4, a gente pode ir no capítulo 5 de Gênesis, nos 4 primeiros versículos, e ler o versículo 4, que diz assim: E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Desse versículo, compreende-se que Adão e Eva não tiveram somente Caim e Abel, e também Sete, como diz no versículo 25 do capítulo 4. Eles também tiveram outros filhos e também filhas. O primeiro filho deles foi Caim, e isso está escrito em Gênesis capítulo 4, no versículo 1, que diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. Então Caim foi o primeiro deles, e também Caim foi o primeiro homem a nascer sobre a terra, de método natural como Deus estabeleceu. Bem, no versículo 2, nós vemos quem foi o irmão de Caim, e deu à luz mais a seu irmão Abel. Então Abel foi irmão de Caim. No próprio versículo 2, você também vê que Caim foi lavrador da terra. Continua dizendo: E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. A Bíblia também diz, isso nós observamos no versículo 3, que quando Caim e Abel cresceram, eles trouxeram uma oferta ao Senhor. Como consequência direta do fato de Adão e Eva conhecerem a Deus e também terem práticas religiosas, ações de culto a Deus. Então eles, como filhos, cresceram e aprenderam também esses costumes e trouxeram uma oferta ao Senhor. E diz assim o versículo 3: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E o versículo 4, se podemos ler: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E nesse caso, o sacrifício de Abel e a oferta de Caim, eles têm um significado interessante. O significado nessas ofertas é que Abel, ele confessou seus pecados e pediu perdão de Deus. Por isso ele traz uma ovelha para o sacrifício, enquanto que Caim demonstrou orgulho por seu trabalho, sentindo que não precisava de perdão, como se ele pensasse: eu vou plantar,
regar e colher e apresentar ao Senhor o trabalho de minhas mãos, eu não preciso de perdão. Eu não preciso de perdão. Nesse caso, os versículos 4 e 5 do mesmo capítulo de Gênesis mostra que Deus atenta e aceita a oferta de Abel, enquanto que ele rejeita a de Caim. E nisso, Caim se ira fortemente, como diz os versículos 5, 6 e 7. Mas para Caim, para sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante, e deprimiu-se. E Deus o confronta dizendo que ele deveria se arrepender. Mas em outras palavras, Deus lhe pergunta, no versículo 6, o Senhor disse a Caim, por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Versículo 7, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, Caim é confrontado por não ter trazido a oferta agradável ao Senhor, e ele, portanto, poderia fazer diferente ao invés de se irar fortemente e se deprimir, como nós observamos aqui. Interessante que a ira de Caim, ira explosiva, como nós estudamos no domingo retrasado na escola bíblica, é o combustível necessário para que ele vá ao encontro de Abel, como nós vamos ver nos próximos versículos, no campo, e então cometa o primeiro assassinato escriturístico da história da humanidade pela palavra de Deus. Então, Caim rejeita a arguição de Deus e vai ao encontro de Caim, ou de Abel, e comete esse assassinato. Veja que ele já começa a descer a ladeira do engano, do pecado e do afastamento de Deus. Pois bem, depois disso, nos versículos de 9 a 15 de Gênesis 4, nós observamos que Deus encontra Caim após o assassinato de Abel. E ele ouve o julgamento de Deus sobre essa situação. Vamos ler. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Essa maldição, esse juízo é interessante frente às próximas questões relacionadas a Caim. Vamos observar melhor na frente. Então disse Caim ao Senhor, versículo 13, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Na verdade, não é uma pergunta. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças à face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Então aqui Deus encontra Caim depois do assassinato de Abel. E então ele lança juízo sobre Caim, dizendo essas palavras. E no versículo 16, que foi de onde lemos inicialmente, nós percebemos que ele sai diante da face do Senhor. Em outras palavras, ele se afasta do Senhor. Isso é expressado adequadamente no versículo 16. E vai habitar na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Depois disso, ele leva sua esposa e a conhece, versículo 17. E ela dá à luz a Enoque. Esse é o primeiro filho conhecido de Caim. E depois disso ele edifica uma cidade com o próprio nome do filho. Então, nós notamos que Caim sai da presença do Senhor. Ele o faz de maneira voluntária, renunciando a Deus e à religião. Essa foi a decisão de Caim frente às ocorrências anteriores, frente às circunstâncias que lhe sobrevieram, muitas delas produzidas pelo próprio Caim, decorrentes de pecado. Às vezes, a gente tem algumas circunstâncias que nos acometem inesperadamente, mas essas foram feitas
por Caim. Vamos agora observar algumas lições que podemos aprender da trajetória de Caim, observando esses versículos aqui do capítulo 4 de Gênesis. A primeira lição é que a decisão de se afastar de Deus, ela conduz a uma condição pior do que a de antes. Nós podemos ler Mateus capítulo 12, versículos 43 e 45. Deixe marcado na sua Bíblia o capítulo 4 de Gênesis, que é o nosso texto base nesse estudo da Palavra de Deus. Vamos para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículos 43 ao 45. Diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores dos que os primeiros. Assim acontecerá também esta geração má. Sem adentrar em todo o contexto desse capítulo, nessas palavras de Cristo, nós observamos que se o Espírito sai de uma pessoa e ele vai e encontra outros e traz para habitar naquela mesma pessoa, e encontra a casa propícia, desocupada, para que eles residem ali, o versículo 45 diz: Se isso acontece, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros, assim acontecerá também essa geração má. Sabe-se que os atos daquele homem serão muito piores frente a essa circunstância permissiva. Então ele se torna ainda pior. Vamos para 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, que diz: Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Esse versículo ele é muito coerente com a prática cristã e a observação. Muitos colegas, vizinhos e amigos e também familiares vão à casa de Deus, ouvem das Escrituras Sagradas, ouvem dos mandamentos, princípios e preceitos de Deus, mas ainda assim cometem o equívoco de regressarem à vida preguiça que tinham, e eles se tornam ainda pior. Então, a gente vê que se afastar de Deus traz uma condição ainda pior do que a que você tinha. E nós vamos observar claramente isso na vida de Caim. Veja, a decisão dele foi abandonar a família e se afastar do Senhor. Nesse sentido, era de onde Deus era cultuado, onde Adão e Eva estavam cultuando a Deus, e ele se dirige à terra de noite, como a gente observou nos versículos 16 e 17 do capítulo 4. Deixa eu voltar para lá também. Bom, deixando o Senhor, Caim corre em 3 pontos chaves. Primeiro, ele separa de seus familiares. Bom, quem casa quer casa, mas nesse caso, Caim realmente não queria estar na presença de seus familiares. Não era morar dentro da casa de Adão e Eva, porque tinha muito espaço, né? Ele poderia construir uma casa à parte, mas não se deslocar daquela região. Segundo, ele também abandona as práticas religiosas de culto ao Senhor, como foi dito anteriormente. E de modo natural, por conta de todo esse afastamento dos familiares, do local de culto, das práticas religiosas, ele rejeita completamente o temor de Deus. Meus irmãos, é muito difícil você manter a brasa viva pelo Senhor se você não estiver em contato constante com o culto a Deus, que podemos refletir que é na igreja local
com cultos regulares, estudo da palavra, é com a proximidade dos irmãos na região, com visitações, encontros ocasionais, onde se pode falar da palavra de Deus e exortar. E essa decisão de Adão conduz para uma condição mais distante, depravada de Deus. Se nós observarmos, jamais lemos na Bíblia, nos próximos capítulos, ou até mesmo no Novo Testamento, que Caim retornou em busca de Deus. Ele não retorna. E esta é exatamente a escolha dos pecadores para com Deus, de rejeitarem a Deus. Nesse sentido, eu venho e peço que nós possamos refletir, porque é necessário ter muito cuidado com as decisões que nós precisamos tomar frente a essas circunstâncias. Primeiro, pense em um trabalho que você está pleiteando, ou um curso de graduação em uma universidade, em alguma cidade ou estado. Pense comigo, você vai se afastar da igreja local, vai deixar de vir aos cultos, se afastará dos irmãos em Cristo, prejudicará o testemunho de Cristo. Há alguns trabalhos que fica difícil do crente assumir. Trabalhos em bares com vendas de bebidas alcoólicas. O que isso diz sobre o seu testemunho de Cristo? Trabalhar em motel, onde facilmente pessoas vão a praticar pecados sexuais. Então, todas essas coisas devem ser pensadas. Eu, como professor, às vezes a minha coordenadora, quando está terminando o ano letivo, ela me procura e pergunta se o horário pode ser esse ou pode ser mudado. Então eu já penso nos cultos de quarta-feira e determino trabalhar até 2 horas ou até 4 horas, onde dá para sair e voltar, se organizar para ir aos cultos. Obviamente que o trabalho de professor é um trabalho flexível. Trabalha em várias escolas e pode, de certa forma, se for um professor da escola já há um tempo, determinar o horário. Obviamente, é comum que outros empregos não permitam, principalmente os empregos formais de 40 horas, mas tudo deve ser considerado para o testemunho do Senhor. Veja, provavelmente um dos propósitos de Caim em estabelecer a cidade que chamou de Enoque, no versículo 17, foi de reverter a maldição de Deus que pesava sobre ele de não ter habitação fixa, de ser nômade, errante, como diz o capítulo 12, o versículo 12 do capítulo 4. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Isso foi uma consequência do julgamento de Deus sobre ele. Interessante que, com essa arguição de Deus, era esperado que Caim caísse em si para voltar-se ao Senhor. Ora, ao contrário de Caim, se nós somos repreendidos pelo Senhor como filhos amados, nós temos que em Cristo Jesus perseverar, persistir na caminhada cristã, ainda que caiam em deslizes. Muitas das vezes o cristão fica triste quando cai em pecado. É triste você estar na caminhada cristã animado e de alguma maneira comete um deslize, deixa-se conduzir pela tentação e peca. Mas isso não deve ser uma chave para você se afastar do Senhor. Deus irá lhe repreender pela palavra, o Espírito Santo de Deus lhe incomodará e você será conduzido ao arrependimento e deve confessar seus pecados e se arrepender. É isso que ensina a palavra de Deus. Vamos lá em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Marque aí na sua Bíblia Gênesis 4 que vamos voltar para lá. Em Provérbios 3, 11 e 12 diz: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, é muito proveitoso ser repreendido pelo Senhor, porque o Senhor nos quer bem e se Ele nos repreende, é porque somos filhos amados, filhos do Senhor, não bastardos. E isso é proveitoso para nós. Meus irmãos, na Bíblia você não vê uma recomendação, um ensino ou qualquer coisa relacionada ao abandono da fé ou à desistência da fé em Cristo.
Isso não deve ser considerado pelo cristão, porque como a gente está observando, as consequências de deixar a Deus são terríveis, ainda mais se você já o conhece, provou das ricas promessas de Deus na sua vida. Então, não pense que os pecados, que as tristezas, que as circunstâncias podem lhe impedir de continuar a caminhada cristã. Pelo contrário, Deus lhe dá todos os recursos necessários para que você avance na caminhada cristã. A segunda lição é que os que não têm atenção às coisas celestes estão mais atentos aos confortos mundanos do que aos prazeres eternos. Veja, os anos se passaram. Se nós voltarmos para Gênesis 4, os anos se passaram depois que Caim deixou o Senhor e fundou a cidade de Isaac. E ele, naturalmente, teve filhos, netos e bisnetos, e a sua descendência prosperou como civilização. É o início da civilização caimita, de Caim. Veja, dele surgiram grandes civilizações, só que tem um detalhe. A sua posteridade, ela não teve temor a Deus, assim como Caim não teve temor a Deus a partir de quando saiu da face do Senhor. Veja que ele, como a peça original de sua descendência, não teve temor a Deus, seus descendentes também não tiveram. E você deve me indagar, mas não é coerente isso. Caim é Caim, seus descendentes são seus descendentes. Isso é verdade, mas não há dúvidas que se uma pessoa que vem primeiro do que a outra e faz parte de sua formação, é quase que impossível que ela não seja influenciada pela conduta e pelos feitos daquela pessoa. Às vezes, como nós vamos ver, homens bons são afetados por homens ruins quando na sua companhia ou quando no conhecimento da sua existência. Mas vamos ver isso mais adiante. Voltando para o capítulo 4, a gente vai ver que uma primeira pessoa que é mencionada nesse capítulo, a partir do versículo 18, protagonizou uma situação que até agora não tinha sido mencionada nas Escrituras. Veja, o versículo 18, a última personagem é Lameque. Lameque é o sétimo depois de Adão. Caim, Abel, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Claro, depois de Adão, né? Depois de Adão. Tá certo. Caim, Abel, Enoque, Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Na linhagem de Caim. Interessante é que como Caim abandonou o culto ao Senhor e às suas leis, isso abriu a todas as formas de tentação. Aqui é interessante que o primeiro polígamo nas Escrituras é Lameque, versículo 19, e tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. Veja, eis aqui o primeiro polígamo. E não me parece ocasional que ele tenha vindo da descendência de Caim. Não me parece ser ocasional. Lameque também não tinha nenhum interesse nas coisas de Deus, e isso é mostrado ainda mais quando ele comete coisas piores, se você quiser ler no versículo 23. Meus irmãos, é triste de dizer, mas geralmente quando uma pessoa tem uma conduta ruim, ou os homens bons que têm a sua companhia, pela imprudência, são arrastados a segui-lo nessa impiedade, nessa conduta equivocada. E isso é facilmente aconselhado na palavra de Deus. Vamos para o livro de Provérbios, no capítulo 22, nos versículos 24 e 25, que diz: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Interessante que boa parte dos pecados causam vício. É por isso que o serial killer, ele sente alegria e prazer em matar, porque já virou um vício matar.
E o homem colérico é do mesmo jeito. Briga uma vez, briga outra vez. Você deve conhecer algum homem briguento aí. Ele não para de brigar. E então, as pessoas que andam na sua companhia, por mais boas que sejam, vão se sentir afetados, impactados e finalmente arrastados a essa conduta pecaminosa. Bem, um outro versículo é 1 Coríntios 15, 33, que diz, que é bastante conhecido, muito dito a adolescentes quando estão naquela fase das amizades. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Muito direto. O interessante é que o problema de Lameque provavelmente foi a concupiscência, no caso da poligamia. Veja, quando eu não era cristão, quando eu não conhecia o Senhor, eu jogava bastante jogos eletrônicos, como todo adolescente e jovem em geral. E num dos jogos, que é uma franquia muito conhecida, chama-se Resident Evil, no jogo 2, Resident Evil 2, há uma personagem de nome Ada, que ela é memorável e talvez inesquecível para as pessoas que jogaram o jogo. Até porque ela vem em outros títulos da mesma franquia depois. E o que marcava na personagem era a sua sensualidade, a sua atratividade. Ela era uma mulher de uma atratividade notável. Tanto que o personagem principal ficava assim, admirado. E Ada tem um significado no hebraico de ornamento, algo belo, bastante notável. E aqui é uma das esposas de Lameque. Podemos imaginar que é muito provável que o problema de Lameque foi a poligamia. Não tem jeito. Então você já vê aí, meus irmãos, que a decisão que fazemos ela pode impactar outras vidas, inclusive a de nossos familiares. Embora que Lameque e os outros venham a ser descendentes de Caim, não tenho dúvidas. E a palavra descreve bem, pelo contexto, que eles foram impactados pela ausência de temor na vida de Caim. Continuando nisso, veja, se nós lermos os outros versículos, de 20 até 22, nós vamos ver que entre os descendentes de Caim, haviam homens que foram notáveis. Criadores de gado, músicos, ferreiros, que são pessoas que trabalham com metais. Isso a gente vê nos versículos 20 a 22. Vamos ler. E Adão deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Esses três homens que são citados nas Escrituras, em Gênesis 4, eles foram respectivamente denominados pai de pastores, pai dos que habitam em tenda, pai de músicos e um excelente ferreiro, um excelente trabalhador com metais, cobre e ferro, no caso, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E você observa claramente que essa é a pontuação que é feita sobre eles. Não há aqui nenhum pai de crentes fiéis, não há nenhum homem que buscou a Deus e foi destacado por isso. É interessante que, frequentemente, as pessoas que buscam os avanços atuais dos progressos científicos nunca pensam na eternidade. Veja, esses homens aqui viveram no mundo, eram do mundo e o único interesse deles era nesse mundo. Interessante é que, se você olha para a academia científica, os grandes laboratórios, os grandes médicos, são pessoas que não conhecem a Deus, que se dedicam dia após dia ao trabalho desse mundo, esquecem de suas famílias, esquecem de Deus, e são homens notáveis, mas não buscaram a Deus. Então, não se admire, porque quando as pessoas não têm a mente nas coisas que são do céu, e isso é uma ordem de Deus para nós lá em Colossenses, buscar as coisas que são do alto.
eles não pensam em Deus e frequentemente eles são grandes aqui na terra. Mas nós não fomos chamados por Cristo para viver assim. A gente deve buscar as coisas que são do céu, e a gente poderia contextualizar isso com um versículo também muito conhecido, que está lá em Mateus 6. Poderíamos ler todo o capítulo, quase todo o capítulo, mas vamos dizer só um versículo que já deve estar memorizado aí na sua cabeça. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para nós, a primazia é Deus, seu reino, sua justiça. Não deveria ser as coisas desse mundo. Obviamente que aqui eu não estou incentivando ninguém a não estudar. Na verdade, estude. Eu estudo, sou professor de química e gosto muito da área. Também gosto de estudar outras áreas, principalmente na tecnologia. Mas não se prenda tanto a isso. Se prenda ao Senhor, a conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Você tem uma grande oportunidade, que é toda a palavra de Deus aqui nas suas mãos, e ainda permissível de ser lida, estudada e ensinada a outros aqui no país. Então vamos nos prender a isso. Mas também não deixe de estudar, porque estudar lhe dá conhecimento sobre esse mundo e também gera produtos notáveis à sociedade, como fazem esses homens da ciência. E a última lição, já estamos chegando ao fim, é que o afastamento de Deus culmina num juízo próximo, um juízo iminente, aquele que acontece sem que você esteja esperando. Em contrapartida, a aproximação de Deus traz preservação e bênçãos futuras para aquele que está perto de Deus, para nós que somos crentes. Veja, como a gente viu, não é descrito nas Escrituras que as civilizações cainitas que vieram de Caim arrependeram-se e voltaram-se ao Senhor. Se você ler Gênesis 4-6, você não encontra isso. No entanto, você verá que a descendência de Caim, ela se afastou tanto de Deus que sofreu o juízo divino com o dilúvio, com as águas, apenas 1656 anos depois da criação de Adão. Essa descendência perece com as águas, como a gente vê em Gênesis 6,13, que diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Não há dúvidas. A contribuição mais marcante nessa geração, em todos esses anos, no início da história da humanidade, foi a descendência de Caim. Uma descendência que se afastou de Deus por conta daquele que a iniciou, Caim. E não voltaram-se mais ao Senhor. Veja, os que se afastam de Deus, recusando o seu chamado em Cristo Jesus, eles vão ao juízo do grande trono branco. E isso é para os pecadores. Vamos lá para Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 20, nos versos 11 a 15. Apocalipse, capítulo 20, nos versos 11 a 15. Que diz: E viu um grande trono branco. Essa expressão é muito admirável. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não há muito o que dizer aqui. Caim e sua descendência não procuraram a Deus e vão ser julgados por Deus nessa ocasião. Nós, diferente da descendência de Caim, estamos como Noé, que foi preservado, ele e sua família, e aproveitaram as bênçãos de Deus
de conhecer a Deus, de ser achado numa geração corrompida, uma pessoa que estava próxima de Deus. Noé foi preservado na arca. E nós também somos preservados e seremos preservados do juízo que acometerá todos os pecadores que preferiram viver longe de Deus, afastados de Deus. Meus irmãos, hoje há diversas pessoas como Caim. Você deve conhecer muitas, ou pelo menos algumas. Veja, estiveram conhecendo ao Senhor Deus, mas se afastaram dele. Tornaram-se, portanto, pior do que antes. Eles estavam atentos às coisas terrenas e não às do céu. Não tinham tempo para Deus, não tinham tempo para buscarem as coisas de Deus. E, consequentemente, experimentarão, se é que já não experimentaram em terra, em vida, o juízo vindouro de Deus. Essa é uma lei. Afaste do Senhor, você se tornará pior. Você buscará as coisas da terra e não as coisas de Deus. E, consequentemente, você experimentará o juízo vindouro de Deus. Não sejamos como Caim. Não há nada em Caim que devamos fazer. Nós devemos agir de maneira diferente. Caim, no Novo Testamento, ele não tem um relato agradável, inspirador para a nossa vida cristã, a não ser para tomarmos cuidado. Veja, nós como crentes em Cristo não podemos sofrer a condenação eterna dos que rejeitam e se afastam do Senhor. No entanto, a gente pode incorrer nos mesmos equívocos de Caim e de sua descendência e ter perdas eternas, os galardões, e até mesmo sermos retirados daqui antes da hora, sem dar tudo o que nós podemos ao Senhor, como gratidão ao Senhor que nos deu tudo, a vida eterna, seu Filho unigênito. Então, irmãos, fiquemos perto do Senhor, fiquemos com o Senhor, não distante de Deus como Caim. Que Deus abençoe você através de sua palavra, através desse estudo. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos porque chegamos até aqui, conhecemos a trajetória de Caim, como ele, tendo a oportunidade de ficar perto de Deus, depois de ter sido arguido pelo Senhor, se afastou do Senhor e a sua vida se tornou pior do que adiante. E isso impactou tanto a sua vida como a vida daqueles que estavam com ele e vieram depois dele. Ó Pai, nos ajude a sermos fiéis a Ti, a amarmos o Senhor, a ficarmos próximos do Senhor. Nos ajude no restante dessa semana, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Tchau.